Rádio Natal FM, a rádio da família. Um ótimo dia para você que está na nossa sintonia. Eu sou Luísa Gualberto, estamos começando mais um programa Aprendendo com a Igreja. Hoje é 19 de janeiro de 2025. E no nosso programa de hoje vamos falar sobre o Pacto Educativo Estadual. Você sabe o que é? Então vamos aprofundar esse tema aqui hoje com o padre Matias Soares, que é o coordenador arquidiocesano da Comissão de Cultura e Educação. A gente já deseja boas-vindas aqui ao padre Matias Soares, que já é cadeira cativa, né? Vamos dizer assim, no nosso programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, padre. Bom dia, Luísa. Bom dia a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham neste momento. Eu quero saudar de modo muito especial todos os educadores, todos aqueles que estão envolvidos no processo de educação, nas universidades, nas escolas, nos IEFs, faculdades particulares, enfim, todos aqueles que estão no dia a dia promovendo o bem comum, promovendo o desenvolvimento intelectual, das futuras gerações, como também de todos aqueles que hoje têm essa grande responsabilidade de cuidar do processo de educação. E aqui uma referência especial também aos secretários de educação dos municípios do nosso estado, também secretarias de educação do próprio estado, aquelas que trabalham com o esporte, com o lazer, com a cultura. Enfim, quando nós falamos sobre o Pacto Educativo, nós estamos direcionando a partir da proposta do Papa Francisco, sobre o Pacto Educativo Global. E isso é algo que nós precisamos trazer, Luísa, para os nossos espaços de debate, inclusive a própria igreja. Basta a gente considerar que a história do Brasil, não quero nem mencionar todas as realidades da América Latina, e por que não dizer do Ocidente? Eu acho que a gente tem que ampliar esse debate, a própria igreja tem que sair das suas sacristias para dizer, para apresentar tudo aquilo que ela no decorrer da história fez pelo bem da civilização. Padre Matias, só lhe interrompendo, assim, já que a gente já está entrando aí na temática, aqui do nosso programa de hoje, como o senhor falou, justamente o Pacto Educativo Estadual, ele segue essa linha aí do Papa Francisco, do Pacto Educativo Global. E aí eu queria que você falasse para a gente, primeiro, o que é esse Pacto Educativo, Possa ser que tenha ouvintes que já tenham ouvido falar, sobre o Pacto Educativo, mas também tem aqueles que ainda não conhecem, Então, para a gente introduzir aqui essa temática, o que é esse Pacto Educativo? Muito bem, Luísa. De fato, quando nós falamos dessa proposta da igreja aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte, é algo que a gente tem fomentado um pouco, a gente tem feito algumas reuniões para tratar sobre esse Pacto Educativo Estadual. O nosso referencial é o que o Papa Francisco, no dia 12 de setembro de 2019, lançou como uma proposta global para que esse pacto educativo ele aconteça em todo o mundo. Em que consiste esse pacto educativo? Diz o Papa Francisco, é um convite ao diálogo sobre a forma como estamos construindo o futuro do planeta e sobre a necessidade de investir nos talentos de todos, porque todas as mudanças precisam de um caminho educativo para fazer amadurecer uma nova solidariedade universal em uma sociedade mais acolhedora. Aí continua o Papa, para este fim é necessário essa iniciativa do Pacto Educativo Global para reavivar o compromisso para e com as novas gerações, renovando a paixão por uma educação mais aberta e inclusiva, capaz de ouvir com paciência, de diálogo construtivo e de compreensão mútua. Continua o Papa afirmando que
trata-se de unir esforços numa ampla aliança educativa para formar pessoas maduras, capazes de superar a fragmentação e a oposição e reconstruir o tecido das relações para uma humanidade mais fraterna. Então está aqui, digamos assim, a base, a fundamentação, sim, a orientação dada pelo Papa Francisco para que, de modo mais amplo, de modo global, isso possa ser acolhido por todas as instituições do mundo, mas de um modo especial, contextual, direcionado aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte. Nós queremos, não é, assumindo isso que o Papa Francisco diz sobre a necessidade do investimento da educação, uma educação mais inclusiva, uma educação que integra, uma educação integradora, uma educação que promove a fraternidade, uma educação que gera o diálogo, uma educação que fomente a solidariedade. Tudo isso é o que nós queremos com o Pacto Educativo Estadual. E assumindo essa proposta do Papa Francisco, nós temos, enquanto Comissão de Cultura e Educação da Arquidiocese, com amplo apoio, não é, do nosso arcebispo Dom João, e já tivemos algum momento com os bispos das outras dioceses. Num primeiro momento conversávamos com Dom Antônio, quando ele era bispo aqui de Caicó, né, aqui no nosso estado, e Dom Francisco Sales, que atualmente é o bispo de Mossoró, e eles acharam extremamente interessante, importante, que nós pudéssemos fazer esse caminho de aprofundamento, né, de diálogo, de busca, de parcerias, para que essa proposta do Pacto Educativo Global ela fosse realmente implantada em nosso estado do Rio Grande do Norte. Nós estamos aí dialogando com a Secretaria de Educação do Estado, na pessoa da professora Socorro, e já tivemos alguns contatos com escolas particulares. O próprio reitor da Universidade Federal, Dr. Daniel, não é, com representantes também do IFRN, temos já tido algumas reuniões para que a gente possa ir estruturando e fazendo com que essa proposta de fato possa ser acolhida, não é, aqui em nosso estado, considerando o apoio, não é, a parceria, o diálogo com todas as instituições. Padre, em que é que esse pacto ele se diferencia de outras iniciativas educacionais? Luísa, ele se diferencia porque a igreja ela tem uma proposta antropológica e orientações numa linha, digamos assim, inclusiva e dialógica, que abarca várias frentes, não é? Que pode trazer para o ambiente da educação, para o espaço da educação, claro, fundamentada naquilo que é próprio dos valores do Evangelho, da doutrina social da igreja. É muito importante, viu, Luísa, e demais irmãos e irmãs que nos acompanham, que todos nós conheçamos a doutrina social da igreja, porque quando nós falamos, né, da fundamentação do Pacto Educativo Estadual ou do Pacto Educativo Global, se a gente for observar os princípios, a gente vai ver que todos eles estão fundados na doutrina social da igreja, que tem, digamos assim, orientações muito precisas. Você pergunta, quais são os pressupostos, quais são os princípios desse pacto? O primeiro deles é colocar a pessoa no centro. Aí alguém pode do outro lado dizer, mas a educação sempre coloca a pessoa no centro. Em nossos dias, nem sempre as pessoas elas são colocadas no centro do processo de educação.
porque nós estamos com uma proposta, muitas vezes, em vários ambientes, em alguns lugares, que elas são tragadas principalmente por aquilo que o mercado exige que ela proporcione para as novas gerações. Nem sempre as pessoas são colocadas no centro. Nem sempre aqueles que estão nas várias situações de exclusão, de pobreza, de miséria, elas têm as mesmas oportunidades de educação de pessoas que, devido à sua situação econômica, conseguem galgar espaços, possibilidades, né, nesse processo de educação. Inclusive, a própria lógica do mercado. Verdade. Não é? Hoje você... as escolas, elas têm aquela preocupação de preparar as novas gerações para aquilo que o mercado exige, que espera. Não é? Nem sempre a questão vocacional ela é considerada. As profissões que estão na vista, não é, daqueles que estão buscando o processo de educação, às vezes têm uma finalidade, um cunho mais econômico do que propriamente de uma vocação estabelecida, um sonho, um projeto de vida, de realização pessoal. Então, essas questões, elas precisam ser tratadas, elas precisam ser pensadas. E se a pessoa humana, na sua mais profunda dignidade, as crianças, os jovens, hoje mesmo os idosos, não é? Quantas dificuldades hoje não encontram os idosos para a inserção, às vezes, no processo de educação marcado, hoje transformado pelas novas ferramentas, as mídias sociais, hoje ainda mais com o desenvolvimento da inteligência artificial. Hoje se fala muito sobre a inteligência artificial. Em meio a tudo isso, qual é o lugar da pessoa? Como é que a pessoa será tratada? Os jovens hoje, os adolescentes, muitos deles com uma sobrecarga de exigências, não é? Às vezes até dos próprios pais, né? Dos próprios ambientes educacionais, não é? Essa capacidade de escuta. Como é que nós estamos tratando esse processo de educação e colocando verdadeiramente a pessoa no centro? E isso não é um discurso só de quem é religioso, não é? Menos ainda de quem é só pedagogo. O processo de educação, ele tem que realmente ser uma preocupação de todos aqueles que estão direto ou indiretamente ligados, não é, às pessoas. Você é pai, você é mãe, você tem uma responsabilidade educativa. Você é membro de uma comunidade eclesial, você é uma liderança religiosa, você tem uma responsabilidade educativa. O que nós estamos fazendo aqui, pelos meios de comunicação, não é? É uma responsabilidade educativa. Nós estamos orientando, nós estamos promovendo, nós estamos dizendo que isso é importante para o bem da pessoa, para a autoestima da pessoa, para a libertação da pessoa. Quem promove a educação, ele ganha liberdade e ele oferece liberdade às pessoas. Então, o primeiro fundamento é colocar a pessoa no centro. O que a igreja propõe é como é que a pessoa humana, nas suas várias manifestações, não é? Das suas várias faixas etárias, como é que elas estão sendo atendidas, acolhidas no processo de educação e pelo processo de educação. Um outro princípio, Luísa, segundo princípio desse pacto, dessa proposta que o Papa Francisco traz, é a urgência da escuta das novas gerações, das gerações mais novas. Não é? Eu acho muito interessante, não é? Eu já com 20 anos de padre e estou na minha terceira experiência paroquial, e é interessante como essa questão da escuta das novas gerações, ela hoje se torna
cada vez mais algo desafiador. A sensação que nós temos, Luísa, é que as novas gerações, elas estão a 1000 por hora, sabe? Verdade. A linguagem, as concepções de vida, as inquietações, os sonhos, os projetos, a ansiedade, não é? Tudo isso está relacionado, não é? E as instituições, as escolas, as secretarias, talvez até assumindo aquilo que o Papa Francisco tanto tem lembrado sobre a importância da sinodalidade, que tem o processo de escuta algo de fundamental importância. No método da sinodalidade, na experiência da sinodalidade, naquilo que a igreja propõe internamente para a sua dinâmica interna, é algo que a sociedade, as instituições educativas podem muito bem acolher como um caminho a ser seguido. Como é que nós escutamos as novas gerações? Padre O Matias, que é que as novas gerações estão pensando? É verdade. A gente continua com essa conversa no segundo bloco aqui do nosso programa Aprendendo com a Igreja. Padre Matias continua com a gente e você que nos acompanha aqui pela Rádio da Família, não sai da nossa sintonia, que a gente volta já. Rural de Natal FM, a Rádio da Família. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 19 de janeiro de 2025. Hoje no nosso programa estamos falando sobre o Pacto Educativo Global e Estadual. E antes de seguir a nossa conversa aqui com o Padre Matias Soares, que é o coordenador arquidiocesano da Comissão de Cultura e Educação, quero convidar você a se tornar um sócio, um associado do Clube do Ouvinte da Rural de Natal FM. É fundamental para que essa nossa missão continue. E você pode mandar um WhatsApp para o 99194-5772, 99194-5772 e fazer parte dessa história de fé. Agora sim, continuando aqui a nossa conversa com o Padre Matias Soares. Padre Matias, no primeiro bloco o senhor estava falando sobre alguns pontos, né, que fundamentam o Pacto Educativo Global. E aí, agora nesse segundo bloco, a gente segue, né, nessa fundamentação, nesses aspectos. Muito bem, Luísa, muito bem, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham. Eu lembrava no primeiro bloco, né, dos dois primeiros princípios do Pacto Educativo Global, é colocar a pessoa no centro, né? A centralidade e a dignidade de todas as pessoas, não nessa cultura aí do descartável, realmente a pessoa assumir o seu protagonismo, ouvir as novas gerações. E o terceiro ponto é promover a mulher, não é? A gente sabe muito bem que na nossa cultura ocidental, marcada por três, digamos, nortes, né, de dados culturais, de princípios epistemológicos, que é a da cultura grega, a cultura semítica e a cultura romana. E é interessante a gente perceber que nessas culturas, nessas três, né, bases, né, daquilo que vai ser moldado no Ocidente, a mentalidade patriarcal ela sempre esteve presente, sabe? Essa ideia do pater família, né? do homem como patriarca, né? Do homem como aquele que tinha responsabilidade de estar no espaço público. Tudo isso foi gerando no decorrer do tempo, né? Esse ofuscamento, esse distanciamento do papel da mulher em vários âmbitos, não é? do saber, da experiência religiosa e outras vias de desenvolvimento da cultura ocidental. E o Papa Francisco coloca essa questão da dignidade da mulher, da promoção da mulher, não só com a ideia de poder, não só por uma questão ideológica, mas acima de tudo, considerando
a sua dignidade daquela que é criada à imagem e semelhança de Deus, daquela que tanto quanto o homem, não é? Aquela que precisa ocupar nas várias instâncias da sociedade o seu papel, o seu protagonismo. O Papa Francisco diz que a mulher harmoniza o ambiente, não é? A mulher, com a sua ternura, tem essa capacidade de gerar harmonia no ambiente. E é interessante, não é, que o Papa Francisco recentemente nomeou a primeira mulher para assumir um dicastério da Cúria Romana, para a vida consagrada. Um dicastério, meus irmãos, é um ministério do Vaticano, não é? Então, pela primeira vez na história da Igreja, uma mulher assume uma direção, não é, de um ministério, inclusive dentro da própria Igreja. Então, o Papa Francisco, com esse princípio também, ele sinaliza para toda a sociedade que nós precisamos superar aquilo que historicamente foi feito, foi realizado, para que a mulher nem sempre assumisse dentro das instituições aquilo que lhe é de direito. Então, no processo de educação, o Papa Francisco diz: é necessário favorecer a participação plena das meninas e das jovens na educação, em todo o processo educativo. Então, é algo assim que deve chamar-nos a atenção numa perspectiva mais ampla, né? Além de todas as questões que têm a ver com os direitos das mulheres. O quarto princípio é responsabilizar a família. O Pacto Educativo Global, e lembrando que o que nós apresentamos, o que o Papa Francisco traz para o Pacto Global, é aquilo que nós queremos trazer como proposta para o Pacto Educativo Estadual. É responsabilizar a família. A família, ela não pode delegar a função de educação só às escolas, menos ainda só às igrejas, como acontecia em outros tempos, como nós muitas vezes percebemos em alguns espaços familiares, não é? A família, ela precisa realmente ser o primeiro e indispensável sujeito educador. É na família que as crianças, elas aprendem, antes de tudo, como é a experiência do amor, como é a experiência das relações humanas, como é que o outro precisa ser reconhecido. É no ambiente familiar. É a família que precisa interagir com as instituições educativas. É a família que precisa acompanhar. É a família que precisa se integrar às várias comunidades eclesiais. É a família, não é, que na sua estrutura, na sua experiência relacional, precisa e tem um papel fundamental no processo de educação. Então o Papa Francisco diz: é necessário responsabilizar as famílias. E aí cabe, já que nós estamos num programa, né, de muito alcance aí de famílias que nos acompanham, cabe a pergunta: como é que você, que é família, está acompanhando o processo educacional do seu filho? Como é que você está interagindo? Como é que as escolas estão conseguindo trazer as famílias para o processo educativo? E como é que nós estamos conseguindo ir ao encontro das famílias para perceber as suas demandas, os seus desafios? Então, o Pacto Educativo Global e, claro, a partir dele, aquilo que nós queremos com o Pacto Educativo Estadual, chama a nossa atenção para que haja uma responsabilização das famílias como sujeito do processo educativo. O quinto princípio é se abrir à acolhida. O Pacto Educativo diz que educar e educar-nos à acolhida, abrindo-nos aos mais vulneráveis e marginalizados. Como é que as nossas escolas estão sendo inclusivas? Como é que nós estamos hoje, tanto em âmbito das escolas particulares,
universidades, não é? Como é que as estruturas, não é, físicas e humanas, elas estão aptas a acolher aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Isso é um desafio tremendo, inclusive para nós que somos igreja. Nós passamos a vida, não é, durante tanto tempo, colocando as pessoas em situações especiais à margem do processo de educação, em exclusão. E o pacto educativo, ele vem justamente para reafirmar e dizer que todos nós precisamos incluir as pessoas nas suas diferenças. Nós precisamos sair dessa lógica de que aqueles que não dão resultados materiais à sociedade, e aqui eu falo, não é, das pessoas que não têm as mesmas condições, e por isso, condições humanas e físicas, e por isso são colocadas à margem, são descartadas. O Papa Francisco diz, nós precisamos superar essa lógica do descartável. Então isso é extremamente importante, não é? As secretarias de município, a Secretaria de Estado, do âmbito da educação, não é, do esporte e do lazer, nós precisamos juntos dar as mãos, formar um grande pacto, uma grande aliança em nosso estado do Rio Grande do Norte, para que as pessoas que estão marginalizadas e são vulneráveis, que elas estejam incluídas no processo de educação. O sexto princípio é renovar a economia e a política, diz o Papa Francisco. Estudar novas formas de compreender a economia, a política, o crescimento e o progresso, ao serviço do homem e de toda a família humana, na perspectiva de uma ecologia integral. Hoje o tema da ecologia integral é um tema transversal ao pensamento social, não é, da igreja, mas é uma questão transversal àquilo que a humanidade está vivendo hoje. A crise climática não é uma fantasia religiosa. A crise climática, como nós estamos percebendo, através de vários fenômenos que se nos apresentam constantemente no mundo, basta a gente ver, acompanhar os grandes meios de comunicação, informações, instituições sérias, que nos mostram que nós precisamos cuidar da nossa casa comum. Nós precisamos dessa ecologia integral. E quando nós falamos de ecologia integral, nós estamos relacionando essa realidade, essas integrações da criação a tudo aquilo que tem a ver com a construção do que é humano. E aqui eu lembro da própria economia. Essa economia que está aí, muitas vezes o Papa Francisco denuncia profeticamente. Essa economia, muitas vezes, ela mata. Eu acho muito interessante quando nós escutamos nos meios de comunicação as pessoas ou alguns representantes dizendo que nós precisamos gerar desenvolvimento, emprego e renda. Mas às vezes desenvolvimento para quem? Emprego e renda para quem? E de que modo esses empregos e essa renda eles estão sendo conquistados? Como é que nós estamos trabalhando o desenvolvimento com sustentabilidade? Como é que a economia, ela de fato está sendo desenvolvida sem esquecer a centralidade e a dignidade de cada ser humano? Por que é que nós encontramos no mundo pessoas bilionárias, enquanto o drama da fome hoje continua a ser algo escandaloso para toda a humanidade? O Papa Francisco denuncia o grande investimento
nas armas de países que ganham muito dinheiro vendendo armas para que outros seres humanos possam se destruir constantemente. A colonização que tornou milhões, talvez até bilhões de pessoas vivendo até hoje em situação de miséria, como países da África. O drama das guerras, que por trás dele tem sempre uma questão econômica, uma questão de poder. Então o Papa Francisco diz, é necessário a gente renovar a economia, é necessário a gente renovar a política com P maiúsculo, essa política que promove o bem comum, essa política que não está submetida ao interesse de alguns que nem sempre geram justiça, bem-estar social e promoção da dignidade de cada ser humano. Padre Matias, ainda falta um ponto, né, e dessa fundamentação do Papa Francisco, mas a gente vai para um intervalo e na volta a gente fala esse último ponto e segue aqui com a nossa conversa no programa Aprendendo com a Igreja deste domingo. Você não sai da Rural de Natal FM, que a gente volta já. Rural de Natal FM, a rádio da família. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 19 de janeiro de 2025. Hoje no nosso programa estamos falando sobre o Pacto Educativo Global e também estadual. O nosso convidado é o Padre Matias Soares, que é o coordenador arquidiocesano da Comissão de Cultura e Educação. E antes de seguir aqui com o nosso último bloco do Aprendendo com a Igreja, quero convidar você a baixar o nosso aplicativo da Rural de Natal FM para você ter sempre ao seu alcance. Você pode baixar gratuitamente o nosso aplicativo para Android ou iOS. É só buscar por Rural de Natal FM na Google Play ou também na Apple Store. Seguindo aqui com o Padre Matias no programa Aprendendo com a Igreja, ainda faltou um ponto, né, Padre Matias, um dos princípios, né, que fundamentam o Pacto Educativo Global. Eu vou pedir ao senhor para falar agora nesse momento e também a gente já seguir falando um pouquinho sobre como é que está esse processo de articulação do Pacto Educativo Estadual aqui no Rio Grande do Norte. Muito bem, Luísa, nós, né, para a gente concluir essa primeira parte, o sétimo princípio, dentro daquela sua pergunta dos fundamentos desse pacto, o sétimo princípio é o cuidado com a casa comum. Eu já até o relacionei com a temática precedente sobre a economia e a política. Então o Papa Francisco ele diz, é necessário a gente cuidar e cultivar a nossa casa comum, protegendo os seus recursos, adotando estilos de vida mais sóbrios e visando energias renováveis e respeitosas do meio ambiente. Então, o sétimo princípio é este. E eu quero já lembrar que esse tema da ecologia integral, o tema do cuidado com a casa comum, ele toma um corpo maior no pontificado do Papa Francisco. Mas isso essa temática é uma questão que a gente já encontra nos documentos da doutrina social da Igreja antes do Papa Francisco, não é? Então o Pacto Educativo Global, e claro aqui para nossa realidade o Pacto Educativo Estadual, nós queremos fomentar esse cuidado com a casa comum. Inclusive neste ano de 2025, a temática da campanha da fraternidade será justamente sobre a fraternidade e a ecologia integral. A fraternidade e a ecologia integral. Então é muito importante que a gente, dentro desse olhar mais amplo do pacto educativo, a gente assuma dentro das escolas, dentro das universidades, junto às nossas paróquias, com muita ênfase, capilarizando a proposta da campanha da fraternidade, a gente também vai estar assumindo o nosso protagonismo
de agentes sociais nesse processo de educação que hoje deve estar preocupado com o cuidado com a casa comum. Então, Luiz, esses 7 princípios: colocar a pessoa no centro, ouvir as gerações mais jovens, promover a mulher, responsabilizar a família, se abrir à acolhida, renovar a economia e a política e o cuidado com a casa comum. Esses 7 princípios, nós queremos que eles sejam aplicados, e esse é o nosso desejo, a todo o processo de educação aqui no nosso estado. Então, essa aliança das instituições, a Igreja Católica, o que é que nós queremos? Nós queremos trazer para a mesa, não é? Para o debate, para as reflexões, para o diálogo, todas as instituições. E aqui a gente lembra o Judiciário, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a OAB, as universidades, as faculdades particulares, as escolas particulares, as demais igrejas, né, comunidades eclesiais, as ONGs, as instituições que queiram participar conosco. Nós já tivemos, como eu lembrava no início, algumas reuniões, tivemos 2 ou 3 reuniões, a última foi aqui na Cúria. A próxima será no dia 21 de fevereiro, das 10 às 12 horas, não é? Lá no Colégio Neves, nós estaremos ali, das 10 às 12 horas, dando continuidade a esse processo de diálogo. Já tivemos um primeiro momento e até demos um nome a esse grupo, é um comitê gestor do Pacto Educativo Estadual, Estamos entrando em contato com outras instituições, porque nós queremos, essa é a nossa ideia, até os meses de outubro, novembro, a gente ir amadurecendo, trabalhando essas várias temáticas, dialogando, construindo uma proposta, junto ao governo do estado, junto aos municípios, às paróquias, para que todos nós possamos ter, digamos, um plano de ação que considere esses princípios sobre os quais eu falei e a gente possa dar as mãos, porque trabalhar a educação, desenvolver a educação, é a gente levar para a humanidade, para todas as pessoas, as famílias, uma educação inclusiva, uma educação inclusiva, uma educação que considere essas várias situações emergenciais do mundo, para que no nosso estado a gente possa dar saltos, ou um grande salto de qualidade. E se nós não fizermos essa aliança, se nós continuarmos a viver nesse clima de polarização política, cada um querendo apresentar a sua proposta, o seu projeto, se a gente não tiver essa capacidade de escuta, se a gente não tiver essa capacidade de diálogo, se a gente não quiser renunciar um pouco dos nossos ideais para que um projeto maior seja desenvolvido, nós não conseguiremos dar passos. E isso serve para a igreja, serve para qualquer instituição, mas isso serve também para aquilo que nós queremos como potiguares, como filhos desta amada terra, como homens e mulheres de boa vontade que desejamos, que queremos que as pessoas tenham qualidade de vida, que as pessoas se desenvolvam sim, mas que esse desenvolvimento considere as várias situações, as nossas belezas naturais, os nossos recursos, as muitas possibilidades que temos, para que o desenvolvimento aconteça também com essa preocupação sustentável. Se nós não fizermos isso, se nós não estivermos ancorados nesses valores, nós não conseguiremos dar passos qualitativos e também quantitativos. Então é isso que o Pacto Educativo Global e declinando aqui em nosso estado o Pacto Educativo Estadual
ele visa. É o que nós almejamos e nós, sem dúvida alguma, precisaremos também contar com o apoio de toda a sociedade. Você que é família, não é? Você que é igreja, você que é de outra comunidade, você que está nas periferias, você que está nos grandes centros, você que é empresário, não é? Quantas demandas cada um não tem na sua instituição? Quantas possibilidades nós em nosso estado não temos? E o que é que nós queremos verdadeiramente para que o bem comum ele possa acontecer? Isso é um sonho, mas a gente precisa de sonho. Não é? Eu lembro aqui, quando a gente trata sobre esse tema, Luísa, eu me lembro sempre com sentimento muito feliz do Monsenhor Expedito, lá de São Paulo, Potengi. Quanto tempo o Monsenhor Expedito não ficou a partir daquele primeiro encontro com um sertanejo, alguém que foi ao encontro dele e pediu: seu vigário, nos tire desse sofrimento. E a partir daquela fala, o Monsenhor lutou tanto pela adutora, não é? Para trazer a água. E eu fico pensando sobre isso, sabe? Será que hoje nós temos esses sonhos? Será que esse mundo marcado pela velocidade, pelas mídias sociais, por tantas projeções, por tantas guerras, por violências físicas, mas violências nos meios de comunicação, violências simbólicas. Será que nós sonhamos? O Papa Francisco diz: a gente não pode perder essa capacidade de sonhar, a gente não pode perder essa capacidade de ter esperança, não é? Estamos celebrando o Jubileu da Esperança. Isso serve também para o processo de educação. Nós precisamos sonhar com a educação de qualidade e para isso precisamos fazer um grande pacto educativo estadual, não é? Precisamos juntos fazer esse pacto. E aí, Padre Matias, para esse momento do dia 21 agora de fevereiro, quem são as pessoas convidadas para participar desse momento? Luísa, nesse primeiro momento a gente está convidando, claro, Dom João já confirmou que estará conosco, né? Nem sempre ele pôde estar em algumas das primeiras reuniões, mas ele já garantiu que estará conosco no dia 21 de fevereiro. Nós estamos convidando as secretarias de Estado, Secretaria de Educação do Estado, Esporte e Lazer, Cultura, não é? Estamos convidando. Estamos convidando representantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vamos convidar representantes do IF, eles já estão participando conosco desse processo. Queremos que a UERN, uma representação da UERN, né? Um representante das igrejas, porque não dá pra gente chamar todas as igrejas, mas deve ter algum órgão, alguma instituição que aglomere, que seja de representação de todas as comunidades eclesiais, alguma ONG, não é, que possa estar conosco, alguém do Poder Judiciário, Ministério Público. Nós, nesse primeiro momento, nós estamos em fase de construção, Luísa. Não é algo que nós queremos fazer só, digamos assim, um evento. Nós queremos que haja essa construção dialógica, essa construção envolvendo as demais dioceses, lá Mossoró, Caicó. E a nossa proposta é que esse pacto, depois que esse documento for trabalhado, depois que essa proposta for trabalhada, não é, construída, a gente firmar esse pacto lá em outubro, novembro de 2025. E queremos, né, o nosso sonho, eu falei de sonho, é que ele aconteça lá em Angicos, porque ali foi onde começou o método de Paulo Freire. Então, do ponto de vista simbólico, seria muito interessante. Nós estamos no centro, ali, digamos, do centro, né, do Rio Grande do Norte, do ponto de vista geográfico. E, claro, isso é algo que nós estamos pensando. Não está nada definido, né? Vamos construindo. Queremos ouvir as instituições que estão envolvidas. Estamos aí, a partir desses princípios sobre os quais eu falei, fazendo com que essa proposta ela possa ser veiculada. Padre Matias, o nosso programa está chegando ao fim. A gente agradece a sua participação.
conosco na manhã deste domingo. É um assunto assim que merece ser sempre mais aprofundado, né? Então a gente agradece pela sua participação e seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu agradeço, Luísa. Me permita, não deu tempo, é muita coisa, muita viu? Coisa. Toda a vida que eu venho aqui, às vezes eu fico feliz em poder trazer essas propostas, Sim. refletir com o povo de Deus, né? Mas às vezes porque é muita coisa boa que a gente tem. É verdade. Eu não fiz uma menção aqui, mas nós precisamos resgatar isso, o papel de protagonismo. Talvez o nosso próximo programa, se Deus quiser, eu já falei com o Cacildo, como nós estamos também nessa fase de trabalho, de organização do sínodo diocesano, a gente vai ter um momento também para falar sobre o sínodo diocesano, mas eu vou até depois pedir já a vocês um espaço, daqui a uns 2 ou 3 meses, para a gente falar sobre o protagonismo da Igreja de Natal no processo de educação. Porque nós precisamos dizer isso à sociedade, sabe? Às vezes a igreja é tratada até de um modo injusto, porque nós pontuamos situações adversas do período medieval, não é? Que são contextuais. Nós não podemos cair no anacronismo e esquecemos tudo aquilo que a igreja, no decorrer da história do Ocidente, ela realizou para que o processo civilizatório ele acontecesse em nossas realidades. Então, e a Igreja de Natal, ela é fundamental nesse processo aqui no nosso estado. Então, também louvar a Deus, agradecer a Deus pela nossa amada Arquidiocese de Natal, agradecer pela oportunidade que tenho de falar sobre o Pacto Educativo Global e a partir dele, desse sonho que temos de realizar um pacto, uma grande aliança, não é, estadual pela educação, para que juntos possamos ter uma educação de qualidade, integradora, envolvente e que considere os vários desafios do mundo de hoje. Mais uma vez a gente agradece pela sua participação, Padre Matias, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. E no encerramento aqui do Aprendendo com a Igreja desta semana, eu quero convidar você a fazer parte da nossa missão de evangelizar. Associe-se ao Clube do Ouvinte pelo WhatsApp 991945772. 991945772. Ajude-nos a levar a fé mais longe. Agradecemos a você pela audiência. Continue na sintonia da Rural de Natal FM, porque vem chegando a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. E a gente volta a se encontrar a partir das 7 da noite com o especial Padres que Cantam. Um ótimo dia, fique com Deus e na Rural de Natal FM.